Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês um pouco de uma reflexão que acabou vindo após um atendimento, meu último atendimento hoje, e fala sobre a opinião alheia, o quanto nós somos conduzidos, né, mesmo como sociedade, a se comportar de forma que fique bom e ok para todo mundo à sua volta, inclusive para a sociedade. E o quanto a opinião, o julgamento, a crítica alheia acaba modelando os teus comportamentos. E aí a gente percebe que a gente está sempre em busca de uma determinada liberdade e muitas vezes não percebe que a gente está preso, muitas vezes, numa condição comportamental baseado na opinião, no julgamento e na crítica da sociedade ou da família, de amigos, enfim, da sociedade, do grupo, né? E aí a gente percebe que essa prisão, na verdade, acaba sendo meio que uma escolha, né? Uma escolha de condição, onde a gente fica para, no fundo, ficar numa zona de conforto. Porque quando a gente escolhe ser da forma como a maioria das pessoas acha bom, né? Eu acabo me colocando nessa zona de conforto e me passo como alguém razoavelmente dentro dos padrões, né, da sociedade. Se a gente for ver, a maioria das pessoas se comporta de forma meio que previsível até e muito parecida, né, através dos padrões. Isso a gente percebe muito até pelas culturas das cidades que a gente visita, dos países, como a cultura de pensamento ela acaba moldando, né, muitas vezes o comportamento de uma sociedade toda. E o que acontece às vezes quando você é uma pessoa que se percebe incomodada com esse padrão da sociedade de comportamento, você quer ter uma tendência a sair, né, desse percurso, né, que a maioria faz, gera um desconforto muito grande. E isso é uma coisa bastante trabalhada em terapia para as pessoas terem autonomia, né? Então ter a liberdade de fazer próprias escolhas, claro, sempre respeitando o espaço do outro, empatia, né? Isso nunca é deixado de lado, mas respeitando também os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, sem agredir o outro. Só que a questão é que mesmo as pessoas sabendo que elas não agridem os outros, através das escolhas, né, das suas próprias escolhas, existe um padrão de comportamento interno de culpa, de estar saindo daquele padrão comportamental do restante da sociedade. E aí a gente percebe que a gente acaba não fazendo muita coisa por medo de ser julgado, medo de ser criticado. Mas por que razão a gente tem esse padrão comportamental de ser afetado, né, pela opinião alheia? Então, olhando pela parte histórica da nossa sociedade, a gente aprendeu ao longo do tempo de que era preciso ficar em grupo para poder se proteger, para poder ter uma maior chance de sobrevivência, né, a procriação, a questão do pertencimento, que até as leis sistêmicas trazem muito isso. Então, o pertencimento, essa sobrevivência em grupo, faz muitas vezes que a gente faça escolhas que sejam bom para a sociedade ou para o grupo onde a gente está inserido. Logo, se eu não faço escolhas que condizem a esse meu grupo, naturalmente eu vou me sentir excluído daquele grupo. E ao longo de terapia, você vai tomando, quando você vai tomando rédeas da própria vida, você vai tomando escolhas que fazem você perceber que quanto mais você faz escolhas a teu favor, a favor dos teus sonhos, mais de encontro você vai consigo mesmo e mais leve fica
conviver em grupo, né? E levando em si aquela sensação de liberdade também, né? Só que quando a pessoa escolhe não seguir, né, o seu coração, as suas escolhas, e escolhe ficar naquele mundo mediano, né, que é o que a maioria faz, e pensa, eu acabo me tornando uma pessoa numa zona de conforto muito grande, né? E essa zona de conforto faz com que eu acabe não progredindo como ser humano mesmo e evoluindo. Então, uma reflexão muito boa para saber se realmente eu estou vivendo a minha verdade ou eu estou, né, me esforçando para existir e agradar, né, os outros ao meu redor ou ser aceito, né, num grupo. Uma pergunta muito boa é se perguntar, né, se fazer essa pergunta assim de se eu estou vivendo realmente as minhas próprias escolhas. E fazer uma listinha do que você está vivendo de acordo com o que você gostaria na tua vida e do que não está de acordo também. E através dessa listinha do que está e não está de acordo, fazer uma própria opinião de você para você mesmo, né? Não o que os outros pensam sobre isso, né? Mas perguntar para você mesmo por quê, como você foi se colocar nessa situação, nessa condição, né? E às vezes, se você não tiver resposta para as perguntas, é muito importante que você busque autoconhecimento, né? Porque se é um problema você não estar vivendo de acordo com as suas escolhas, e isso está gerando um desconforto muito grande em você, e você sabe que você precisa mudar isso, mas você não sabe qual é a resposta para essa pergunta do porquê você está nessa condição de fazer, né, o que os outros querem que você faça, ou sendo pressionado por uma opinião alheia, aí é a hora de buscar um caminho de autoconhecimento para você poder mudar esse percurso, monitorar os seus comportamentos, os seus pensamentos, né? E a gente só vai conseguir resolver um problema quando a gente souber aonde está o problema, ok?